povo, aqui é o Zelota com mais um capítulo da nossa saga bizantina. Ou será que a gente vai ter que mudar de nome? Bom, vamos saber nesse vídeo de hoje e vamos saber o que aconteceu com os bizantinos após a queda de Constantinopla e a nova configuração do mapa do antigo Império Bizantino, que foi totalmente repartido. Enfim, eu vou explicar tudo para vocês nesse vídeo de hoje. Mas antes de eu contar essa história para vocês, eu peço a todos que dêem um tapote no like e compartilhem com os amigos, que ajude mais o canal a crescer e valorize o meu trabalho. Vocês que são novos aqui, sejam muito bem-vindos. Eu trago muito conteúdo de antiguidade e essa é a saga bizantina, onde eu trago a história de todos os imperadores e usurpadores bizantinos. Por isso eu recomendo que vocês assistam aos vídeos anteriores para poder entender melhor a história, ou caso vocês prefiram, assistam qualquer outro dos vídeos que estão disponíveis lá na videoteca do Zelota, com várias sagas e mini sagas. Me sigam no Instagram @zelota para vocês ficarem sabendo das novidades do canal, participar das enquetes para escolher os especiais. E também tem o Curta com o Zelota, que é um conteúdo exclusivo do Acampamento Zelota, que é a nossa área de membros, onde lá eu faço vídeos a respeito aqui, são vídeos extras dos vídeos que eu faço aqui no canal. Vídeos todas as quartas às 20 horas com os especiais e nos sábados às 17 horas com a saga bizantina. Sempre com a metodologia nada ortodoxa, com muitas imagens, muito conteúdo e sem enrolação. Bom pessoal, para dar início ao nosso vídeo de hoje, eu vou começar contando a história do Teodoro Láscaris, esse personagem que vai ser fundamental nessa resistência bizantina, ou podemos chamar de resistência grega, contra os cruzados. Então vamos começar com a biografia dele. Teodoro Comeno Láscaris, que nasceu em 1175, ele que era membro da família Láscaris, uma família nobre, porém pouco conhecida em Bizâncio. O pai dele chamava-se Nicolau Láscaris, e o nome da mãe dele é desconhecido. Porém, o que se sabe é que ela era membro da família Comena. Bom, ele tinha 6 irmãos, sendo um desses irmãos, o mais velho dele era o Constantino Láscaris, que nós já vimos aqui na saga, lá no vídeo passado, inclusive, né, quando a gente teve ali o Aleixo III, enfim, a gente já viu esse personagem aqui na nossa história. Bom, ele tinha dentro desses 6 irmãos, os 2 últimos, né, os mais novos, já eram do pai dele, Nicolau, com uma segunda esposa. Bom, também se sabe o nome dessa segunda esposa, também não interessa muito, interessa o Teodoro. Bom, a família Láscaris, ela tinha propriedades no oeste da Ásia Menor. Bom pessoal, o Teodoro ele era descrito como um jovem ousado e um guerreiro feroz, e ele tinha uma baixa estatura. O Teodoro tinha 2 títulos. O primeiro era de Sebastos. Esse título era um título proveniente das famílias que reinavam. Por exemplo, todos os membros da família que estava governando, a dinastia reinante de Bizâncio, recebiam esse título. E esse título ele vai ser vendido a diversas pessoas pelo Aleixo III, naquele esquema dele de corrupção, de arranjar uma forma de estar sempre ganhando dinheiro. Então ele vendia para comerciantes ricos esse título de Sebastos. O segundo título que o Teodoro tinha era o de Vestiarita, que era de guarda do Palácio Imperial. Não confundir com a guarda varegue, que era a guarda pessoal do imperador, né, que eram os guarda-costas do imperador, e os Vestiaritas eram os guardas do palácio. Bom, Teodoro ele comandava um grupo de cadetes dessa guarda durante aqueles ataques que aconteceram com o Aleixo III. Bom, o Aleixo III ele só teve filhas, então ele buscava um sucessor. Então ele vai casar as filhas dele mais velhas em busca de um sucessor para ele. Então a filha dele, Irene, vai se casar no final de 1200 com Aleixo Paleólogo. E a gente viu no vídeo passado que participou naquela ofensiva contra o usurpador João Comeno, conhecido como o Gordo. E a outra filha dele, chamada Ana, vai casar-se justamente com o Teodoro. Então o Teodoro era genro do Aleixo III, isso vai ser importante para ele mais na frente.
Bom, o Paleólogo ele ganhou o título de déspota, que seria de sucessor do Aleixo III. Mas ele acabou falecendo de causas naturais em 1203, né, antes da queda do sogro. Então a posição passou ali para o Teodoro como o sucessor do Aleixo III. Então aconteceu a queda do Aleixo III, né, que acabou fugindo para a Trácia, e tivemos a ascensão do Aleixo IV e a volta do Isaac II, que ficaram ali como co-imperadores. Nesse evento da ascensão do Aleixo IV, o Teodoro acaba ficando preso, né? Como ele era ali genro do Aleixo III, ele fica preso durante esse período de 1203. Ele acaba fugindo depois de um tempo, não se sabe como, de forma bastante desconhecida ainda. O Nicetas Choniates, ele falou que o Teodoro saiu de lá, de Constantinopla, apenas com a sua sabedoria e o espírito valente. E o Teodoro ele passou um tempo escondido na igreja de São Miguel, e lá ele afirmou que Deus o tirou milagrosamente da prisão e o guiou do Bósforo até a Ásia Menor. Bom, a esposa e as filhas do Teodoro o acompanharam durante a viagem e a família chegou até Niceia. E lá em Niceia, os burgueses eles admitiram apenas a permanência da família do Teodoro, que ficaria protegida, porém ele não poderia ficar por lá, uma vez que ele poderia estar sendo um alvo do Aleixo IV, e isso obviamente iria refletir no povo de Niceia. Então por isso ele não pode ficar em Niceia e ele vai começar uma peregrinação, viajando por várias regiões do território, uma vez pertencente aos bizantinos, e vai fugir ali de possíveis inimigos que também não são descritos quem seriam esses inimigos dele, mas talvez ali, no caso, apoiadores do Aleixo IV. Bom, nesse tempo também aconteceu a revolta da população contra o Aleixo IV, devido ao fato de ele não ter pago os cruzados. Então os cruzados estavam saqueando as cidades na Trácia, então ele acaba sendo o culpado por isso. E também vai acontecer a rebelião do exército, que vai proclamar o general Aleixo Ducas como imperador em 28 de janeiro de 1204, mas ele acaba não se tornando oficialmente ainda imperador, como a gente vai ser um pouco mais na frente, volta de fevereiro. E também aconteceu o falecimento, né, do Isaac II, e o Aleixo IV é preso, né, e depois vai ser executado a mando do Aleixo V. Isso vai dar o motivo para os cruzados invadirem Constantinopla e também saquearem no dia 12 de abril. Bom, e aí esse ataque, como a gente viu também no vídeo anterior, os nobres bizantinos oferecem a coroa para o Constantino, que era o irmão do Teodoro, né? Que ele acaba rejeitando ali a coroa, ele só quer tentar organizar um exército para expulsar os cruzados. Como ele não consegue, ele também deixa a capital do império. Então, mesmo com a queda de Constantinopla, tanto o Aleixo III, que havia se refugiado lá na Trácia, e o Aleixo V, que também fugiu e foi para a Trácia, eles não desistem de retomar o trono. E nessa confusão também surge ali um terceiro integrante na história, que também já me falei sobre ele aqui no vídeo passado, que é o Aleixo Megacomeno, que era neto do Andrônico Comeno e que havia capturado Trezibonda, onde lá ele vai fundar o Império de Trezibonda. Bom, os cruzados escolheram um dos seus líderes, que era o Conde de Flandres, Balduíno de Flandres, para ser o primeiro imperador latino do Império Latino de Constantinopla em 1204. Agora eu vou abrir umas aspas aqui para falar do que aconteceu com Aleixo III nesse período. Bom, como a gente já viu também no vídeo anterior, ele havia recebido o Aleixo V, que inclusive havia se tornado o seu genro, e como eu acabei de mencionar, o Aleixo V também pretendia retornar ali ao trono de Constantinopla. Ambos eram usurpadores, então o Aleixo III acaba se livrando do Aleixo V, como a gente já conheceu aí na história.
Então Aleixo III ele deixa a Trácia, que estava sendo ali já invadida pelos cruzados, e ele foge para Tessália, na região na Grécia, junto com a esposa dele, a Eufrosine. Então lá ele vai se encontrar com Bonifácio I de Monferrato, né? Vocês devem recordar que foi ele um dos líderes, ou o principal líder dessa quarta cruzada, e foi com quem o Aleixo IV havia se encontrado lá no Império Romano, no Sacro Império Romano Germânico. E aí o Bonifácio I ele estava fundando seu próprio reino também, nesse território agora fatiado do Império Bizantino, que era o reino de Tessalônica. Só que aí o Aleixo III ele fica lá como um convidado, mas entre aspas, né, protegido. Ele, na verdade, ele fica preso lá nesse reino de Tessalônica. E até o ano de 1205, quando ele consegue fugir da cidade de Salônica e foi buscar abrigo com um primo dele, que era o Miguel Comneno Ducas, que também era um descendente do Aleixo I e que estava formando também o seu estado independente, só que ele era da resistência grega, né, no caso dos bizantinos. Então ele fundou ali o Despotado de Épiro, né, que seria mais uma dessas ramificações do Império Bizantino. Só que no caminho o Aleixo III acaba sendo capturado pelo Bonifácio e é enviado para Monferrato, na Itália, onde ele vai permanecer até 1209. Então ele vai ficar um tempo por lá, mas ele ainda vai retornar. Bom, aí tivemos a resistência contra os latinos. Quando Teodoro chegou na Ásia Menor, ele vai encontrar o território que havia passado por várias revoltas e usurpações durante a devastadora dinastia dos Ângelos. Então tinha um personagem que era o Teodoro Mangafa, que era um nobre da Filadélfia. Lembrando que Filadélfia era uma cidade da Lídia, né, do antigo reino da Lídia, inclusive foi uma cidade importante nesse reino da Lídia. Tem vídeo aqui no canal. Bom, então o Teodoro Mangafa ele havia fundado também o seu estado independente. E ele por duas vezes se autoproclamou como imperador bizantino. A primeira que foi durante o reinado do Isaac II e a segunda após a queda de Constantinopla. Então quem tivesse terra era agora virava ali um estado independente. Vocês verem a confusão que ficou com essa queda aí por conta dos cruzados. E aí aconteceu o seguinte, um outro personagem também chamado Sabas Acidenus, que era um magnata que vivia em Samson, né? Apesar desse nome britânico, Samson era uma antiga cidade de Priene na Jônia, né? Também região ali, ficava próximo da Lídia. E aí ele tornou essa cidade independente depois também da queda de Constantinopla. Bom, aí o Teodoro ele se apresenta como um representante do seu sogro Aleixo III. E ele consegue a lealdade das cidades da Bitínia no fim de 1204. E ele acaba sendo reconhecido como um líder militar da Bitínia e também ele tornou a cidade de Prussa como a sede dessa resistência bizantina. Então Teodoro ele começou a fazer viagens para participar de jantares, assembleias, reuniões, para se unir, né, juntar ali o que restou dos bizantinos para fazer essa resistência, né, contra os latinos, que era como os bizantinos chamavam os cruzados. Então ele também ficou responsável pelas finanças do Estado, o que poderia ali dar a possibilidade de fazer alianças com, por exemplo, o sultanato seljúcida de Rum, que também para os seljúcidas não era agradável ter os cruzados próximos do seu território. Porém, quem estava reinando lá era um usurpador chamado Solimão II, que também acabou falecendo naquele mesmo ano de 1204, e ele vai ser sucedido pelo seu filho, o Kigili Arslan III, naquele mesmo mês de junho. E o Teodoro não conhecia nenhum dos dois. Bom, enquanto isso, os cruzados já começaram a distribuir os territórios bizantinos ali por volta do mês de setembro de 1204. E aí eles criaram o Ducado de Nicéia, que ficaria com o Luís I, conde de Blois, e o Ducado da Filadélfia,
e ficaria com Estevão de Peste, mesmo sem esses territórios ainda terem sido conquistados. Eles viram no mapa, apontavam aqui é seu, mas faltava só ir lá, eles pensavam que era só ir lá e buscar, seria fácil. Bom, já os venezianos, eles ficaram com o porto de Lampsaco, que era uma cidade grega do lado oriental do Helesponto. Bom, já um cavaleiro francês chamado Pedro de Brassier ficou com a cidade de Pagai, que é a atual Biga, na Turquia. Já o imperador de Trezibonda, o Aleixo I, Mega Comeno, para ficar repetitivo os nomes, e seu irmão, que era o co-imperador Davi Comeno, eles lançaram um ataque na Panflagônia. Então esse ataque vai fazer com que eles conquistem e ocupem as cidades ao longo do Mar Negro, formando ali o seu império. Esse ataque ele vai abrir caminho para que Brassier chegasse até a Bitínia e enfrentar e derrotar o Teodoro na Batalha de Poimaneon, que era a antiga cidade de Mísia, né, que era uma cidade grega. Em 6 de dezembro que aconteceu essa batalha. E aí, com essa vitória, o Brassier ele acaba tomando alguns fortes e ficavam na Bitínia. Bom, nessa mesma época, os cruzados haviam capturado o Aleixo V, como a gente viu no vídeo anterior, e havia o executado. O Aleixo III estava lá com o Bonifácio de Monferrato. E tem um detalhe também, quando o Aleixo III ele fugiu de Constantinopla, ele levou a insígnia imperial, que dava ali a importância, né, o título de imperador. Então os cruzados eles tomam aquela insígnia do Aleixo III para oficializá-los como imperadores, né, como um novo império. Eles se consideravam como os verdadeiros descendentes dos romanos, no caso, os verdadeiros herdeiros dos romanos, para tomar aqueles territórios, né, que pertenciam de fato a eles. Já que uma vez que os bizantinos não tinham mais relação nenhuma com o antigo Império Romano, do Ocidente no caso, já que eles falavam grego, a igreja deles era diferente, enquanto que era a igreja ortodoxa bizantina, que era a igreja grega, e os cruzados, né, eles viviam no território do Império Romano Ocidental, e a igreja deles era a igreja católica romana. Bom, e aí no final de 1204, ali para o início de 1205, o nobre bizantino chamado Manuel Maurozomes. Esse personagem é interessante, ele era neto do Manuel Comeno, só que era filho de uma filha bastarda do Manuel Comeno. Então ele foi procurar Teodoro. Então ele chega lá com uma comitiva, acompanhado do seu genro, que era o Seljúcida Caicosóis I, que havia sido deposto do sultanato de Rum, né, o sultanato seljúcida de Rum. Eles chegam até Niceia. E quando eles chegam em Niceia, eles são barrados, né? A mão Teodoro, eles não podiam entrar. Então o Manuel, ele convence que tem uma proposta interessante para o Teodoro. Ele era um cidadão bizantino, ele não estava ali para confusão, ele estava ali para fazer uma proposta. Então o Teodoro ele resolve ouvir essa proposta, e o Teodoro faz o que? Ele acaba emprestando dinheiro para o Caicós I, que iria recuperar o seu trono. Em troca, o sultão Seljúcida daria apoio militar para os bizantinos para lutar contra os latinos. Bom, Caicós foi direto para Icônio, né, que era a capital do sultanato de Rum, e ele conseguiu destronar o Kigili Arslan III, recuperando o seu trono em março de 1205. Bom, voltando um pouco aqui no tempo, no final de 1204, os cruzados estavam conquistando ali os territórios, né, bizantinos, como a Tessália, como a gente já viu, né, que já estava o Bonifácio Monferrato por lá, a Trácia, por isso o Aleixo III fugiu, e o norte da Grécia. E foi nesse momento em que Miguel I, né, que é aquele primo do Aleixo III, ele fundou uma resistência grega no Épiro. Só que quando ele funda esse território, ele se faz passar como
alguém que apoiava os cruzados. Então ele se coloca ali jurando lealdade ao Papa Inocêncio III, para justamente não ser atacado pelos cruzados. E aí o imperador latino Balduíno enviou o seu irmão Henrique para conquistar a Ásia Menor no início de 1205. Henrique derrotou o Teodoro Mangafa e o Constantino Láscaris na Batalha de Adramício em 19 de março de 1205. Bom, nessa batalha o Constantino acabou perdendo a vida ou foi capturado, pois não se ouviu mais falar no nome do Constantino Láscaris após esse evento. Bom, os latinos não tiveram muito tempo para comemorar a sua vitória, pois o czar da Bulgária, que era o Joanitzes, ele iniciou uma revolta na Trácia. E aí ele invadiu a província e forçou o imperador Balduíno a retirar as tropas que estavam na Anatólia, né, os cavaleiros que estavam na Anatólia, para estarem presentes nessa batalha na Trácia. Então aconteceu a Batalha de Adrianópolis, em 14 de abril de 1205. Não aquela outra batalha de Adrianópolis, aquela primeira foi entre os romanos e os godos, que também foi a vitória dos godos. Bom, dessa vez foi uma vitória esmagadora dos búlgaros, né, de Joanices contra os cruzados. Nessa batalha, Luís de Boás e Estevão de Peste, que estavam ali ganhando territórios e tal, acabaram perdendo a vida nessa batalha, e o imperador Balduíno foi capturado e ficou preso na Bulgária, onde lá ele também foi para o mundo além vida. Bom, para vocês verem, né, os cruzados estavam menosprezando os bizantinos, achavam que era fácil reinar a Europa Oriental. Não era assim não. E aí o que aconteceu? O Teodoro foi o maior beneficiado com essa batalha. Com essa derrota dos latinos, ele provou que os latinos não eram tão poderosos, né, como eles pensavam. E assim ele aproveitou e expulsou as guarnições latinas da maioria das fortalezas da Anatólia, né, que eles haviam conquistado naquela batalha justamente contra o próprio Teodoro, aliás. Aí o Teodoro ele transfere, né, a capital do seu estado, né, que era a cidade de Prusa, para Niceia. E os gregos que viviam em territórios que estavam ocupados pelos cruzados começam a se mudar para esse novo estado que estava sendo formado da resistência grega, ou caso resistência bizantina. E aí o Mangafas, que tinha fundado aquele seu reino independente ali na Filadélfia, ele cede as suas terras para o Teodoro, assim também como o Acidenos. E aí essas terras foram anexadas ao novo reino de Teodoro. Os aristocratas locais apoiaram o Teodoro contra magnatas rebeldes, e com isso o Teodoro deu a eles títulos dentro da corte. Bom, Teodoro Láscaris também conseguiu o juramento de Teodoro Comneno Ducas. Ele era irmão do Miguel I Ducas, né, daquele despotado do Épiro, antes do Teodoro ir até o Épiro. O Teodoro seria o sucessor do Miguel I. Então, costurando alianças, pegando ali territórios, o Teodoro começa a formar ali o seu novo reino, que vai ser conhecido como o Império de Niceia, que vai ser formado em 1205. Mas ele ainda não vai ser coroado, ele vai ser coroado apenas em 1208, que é o que a gente vai ver no próximo vídeo aqui da nossa saga bizantina, ou agora vamos chamar de saga de Niceia. Enfim, coloque nos comentários aí que vocês acham que fica melhor. Mas enfim, eu vou ficar por aqui, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Estarei retornando agora na próxima quarta-feira. Vamos ver a segunda parte da história da Numídia. E no próximo sábado vamos ter aí a continuação dessa história. Vamos ver aí a coroação e como foi esse reinado do Teodoro Láscaris, o primeiro imperador do Império de Niceia. Um abraço do Zelota, até lá, falou pessoal.